ao teu Filho, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meu pastor, Deus te abençoe. Os irmãos podem sentar. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor. Vamos continuar adorando a Deus e refletindo na sua palavra. Enquanto adoramos, oramos, estamos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, minha querida. Amém, querida. Eu peço aos irmãos que abra a palavra de Deus, o livro santo, no livro do profeta Daniel, o capítulo de número 9. Daniel, capítulo 9. Os irmãos puderem ficar de pé para lermos esse texto? Os que encontrarem podem ficar de pé. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. No ano 1º de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor para o buscar com oração, com rogos e jejum, e pano de saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conceito e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Nós pecamos e cometemos iniquidade, procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízes. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, mas também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão do rosto, como se vê neste dia. Aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado por causa de sua prevaricação, com que prevaricaram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão do rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Verso 9, ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele. E não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu pela mão dos seus servos os profetas. 11. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando para não obedecer a sua voz. Por isso, a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, o servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. Os irmãos podem sentar. Nós lemos até o verso 11, depois continuaremos a ler para entendermos melhor o porquê que Daniel resolveu orar e fazer essa oração.
para poder trazer essa reflexão para os irmãos, eu pensei no tema oração. E aí nós sabemos que pela Bíblia, quando a gente vai passeando de Gênesis até Apocalipse, tem muita gente orando. Orando porque estava aflito, orando porque estava alegre, orando porque estava preocupado, orando porque tinha recebido uma vitória, orando porque estava em guerra, orando porque estava com medo, orando porque não sabia o que fazer, mas sempre tem um povo orando. Mas tem também aqueles que não têm mais força para orar. A gente sabe que na Bíblia tem a história de uma mulher chamada Ana, que ela estava tão amargurada e sem força que até para orar ela estava com dificuldade, mas ela estava ali derramando a sua alma diante de Deus. A oração, ela faz parte da vida daquele que tem o temor de Deus, tem a fé em Deus e guarda a sua palavra. Tem crente que ora aqui? Ora. Amém? Ora. Eu não sei você, mas tem situação que a gente passa a orar por causa das dores e dos sofrimentos que estamos passando. Parece que quanto mais sofremos, mais oramos. Quanto menos sofremos, menos oramos. Então Deus, sabendo que aquela dor, aquele sofrimento vai nos aproximar dele, muitas das vezes ele nos aproxima de uma prova, de uma dificuldade, porque sabe que aquilo vai aproximar de Deus. E muitas vezes estamos orando, pedindo a Deus algo que ele nunca vai nos dar, porque sabe que aquele algo vai nos afastar dele. Quem está entendendo, diga amém. Então tem algumas coisas que Deus resume em não, por amor a você, por amor a mim. O não de Deus é tão abençoador quanto o sim, porque ele sabe o futuro e aquilo que vai trazer para nós de benefício. E o maior benefício de Deus na nossa vida é a sua presença, é a sua companhia, a sua direção. Daniel, ele ainda menino, ainda novo, ele ouviu falar a respeito de um grande rei chamado Nabucodonosor, que iria invadir a terra dos seus pais, dos seus conterrâneos, ia derrubar o templo, o palácio, ia devastar a cidade, derrubar muro, levar toda a riqueza da cidade para um país distante, matar quem pudesse matar, e quem ficasse vivo ia ser levado como escravo. Daniel, ainda pequeno, ainda adolescente, entre os 10 e 16 anos, o máximo 16 anos, ele foi levado e escravizado para a Babilônia. O rei da época foi levado algemado com algema de bronze. E este rei foi levado com os olhos rasgados, vazados, cegaram o rei. Mataram crianças, mataram mulheres, mataram idosos, quem puder matar, eles mataram, porque o objetivo deles era envergonhar os inimigos, e o povo de Israel era inimigo da Babilônia. A Babilônia, no ano 605 a.C., saiu devastando todas as nações, a começar pelo Egito. O Egito já tinha uma influência muito grande em Israel, inclusive o rei de Israel nessa época, quem tinha determinado foi o faraó Neco do Egito. E Daniel foi levado juntamente com Jeremias, juntamente com Ezequiel, 3 profetas, diversos sacerdotes, 1 ou 2 reis estavam sob a influência dessa situação difícil, mas muitos anos antes, Deus tinha alertado através de Isaías. Ninguém deu ouvido. Se vocês não obedecerem, vocês vão ser castigados. Através de Oséias, não deram ouvido. Através de Joel, Abacuque, Sofonias, não deram ouvidos. Até que, muito antes da Babilônia, veio a Assíria, devastou 10 tribos de Israel e deixou só 2. 130 anos se passaram e o povo na rebelião, na desobediência. Graças a Deus que o povo do passado é diferente do povo de hoje. O povo de hoje é obediente. O povo de hoje, quando escuta a palavra, guarda logo no coração e tem aquele desejo maravilhoso de cumprir. Graças a Deus que os crentes brasileiros, a maioria dão bom testemunho, tem luz na sua vida e é conhecido porque lê muito a Bíblia e ora muito e prega muita palavra. Diga amém.
Nós estamos aqui crendo que seja assim um dia. Essa forma de falar chama-se ironia. Mas seria tão bom que fosse assim, mas eu me converti numa época em que a maioria dos crentes era assim. Orar não era uma questão de desespero. Orar era uma questão de prazer. Ler a Bíblia não era algo forçado, era algo prazeroso, e eu me converti em uma época dessa. Eu me converti em uma época em que o povo gostava de orar o dia inteiro, ficava o dia inteiro na igreja orando. Eu sou de uma época em que os jovens gostavam, tinham prazer de ir 3, 4 vigílias numa mesma semana. Os jovens eram ocupados com a palavra, com oração, com evangelização, enchia sua mente da palavra, que não tinha espaço para precar, nem pensar em coisa errada. Eu me converti em uma época que não tinha internet. Graças a Deus. Nós vivíamos na Wi-Fi do céu. O único Google que existia era o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Quando queríamos uma resposta ou pesquisar alguma coisa, tudo era na Bíblia Sagrada. E eu vivi em uma época em que orar era uma questão de intimidade com Deus e não um pedido de um presente a um Papai Noel no dia 25 de dezembro. E eu aprendi com os heróis da fé, os homens e mulheres de Deus do Antigo e do Novo Testamento, de que orar não era pedir coisas a Deus, orar era manter contato com Deus todos os dias. Era manter uma amizade com o Pai do céu. Eu aprendi isso. E eu tenho certeza que Daniel, quando chegou na Babilônia, notaram que ele era diferente. A gente vê isso no capítulo 1. Ele e os seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias e Daniel, foram selecionados do meio dos nobres de Israel para poder servir à mesa do rei da Babilônia. Eles, no primeiro momento em que chegaram na Babilônia como escravo, eles foram entregues ao chefe dos eunucos para poder ser treinado e habilitado em astrologia, em medicina, línguas e toda a ciência da Babilônia, do mesmo jeito que José estava no Egito naquela época. O primeiro teste foi o teste da perda da identidade. Ele, crente, servo do Deus Altíssimo, ele foi confrontado a comer o que não comeria, a adorar quem não adorava e a servir quem não servia, e ele colocou no seu coração aquela determinação de que não iria comer aquilo que era proibido pelas Escrituras e pela lei de Moisés. E ele entrou em um sistema de regalia e ostentação na maior potência mundial, mas ele resolveu se abster disso para poder servir a Deus. Ele colocou a sua vida em risco por negar uma determinação que foi dada pelo rei, o imperador do mundo, o rei dos reis naquela época. No capítulo 2, esse rei teve uma visão, e essa visão ninguém no mundo que foi consultado pôde decifrar essa visão. A visão de uma estátua bem diferente, e aí só Daniel conseguiu decifrar, e aí Daniel ficou numa posição de destaque, inclusive os seus 3 amigos que mudaram o nome, colocaram o nome de Sadraque, me ajuda aí, Mesaque e Abednego, e o nome de Daniel passou a ser Beltesazar. E aí, quando a gente olha para essa realidade de nomes babilônicos, roupa babilônica, cultura babilônica, linguagem babilônica, o capítulo 2 até o capítulo 7 foi escrito o livro de Daniel no texto original na língua babilônica, que na época era o aramaico. E aí nós temos o primeiro capítulo em hebraico, do 2 ao 7 nós temos em aramaico, e do 8 em diante volta a ser hebraico. É um livro bilíngue, porque aquele jovem hebreu que falava hebraico foi para uma outra cultura, para falar numa outra cultura. O trabalho foi muito longo, mas ele ainda não sabia o tanto que ele iria passar de sofrimento. Os irmãos sabem que no capítulo 3, no capítulo 6, há uma prova de fogo, tanto para os amigos de Daniel,
porque fizeram uma estátua para todos adorarem, eles não quiseram adorar. Lançaram ele numa cova, ou melhor, numa fornalha de fogo, e Daniel, mais na frente, lançaram ele na cova dos leões por causa de um grande erro que ele cometeu, desobedecer um decreto que não devia orar. Não conseguiram fazer nada contra esses homens, não conseguiram fazer nada contra Daniel, a não ser acusá-lo de oração. Já imaginou nós sermos presos, nós sermos acusados do maior mal do mundo, que é orar? E nós podemos perceber que a vida de Daniel era marcada por oração. Um homem íntegro, honesto, dedicado ao Senhor, um homem que colocou no seu coração o desejo de viver a santidade e a dedicação ao Senhor. Alguns já chegaram a dizer de que ele, por ser separado exclusivo pelo chefe dos eunucos, ele não casou por ser eunuco, ele e os seus 3 amigos. Há alguns que chegam até a essa declaração, porém, não tem como provar, porque nós devemos ir em busca de resposta na Bíblia, a partir do que a Bíblia diz. A Bíblia explica a própria Bíblia. Quando a gente olha a partir do capítulo 7, as visões que vêm aparecendo a Daniel, Deus está revelando a este homem que buscava muita a presença de Deus em oração. Deus está revelando os segredos futuros. Deus, que conhece todas as coisas, revela aos seus profetas e aos seus servos as coisas que hão de acontecer. Todos os impérios mundiais, a partir da Babilônia, foi revelado aquele sonho de Nabucodonosor da estátua, e também a Daniel, quando foi revelado umas figuras lendárias no seu sonho, e o anjo Gabriel chegou até ele para lhe dar a interpretação. O capítulo 8 veio uma visão extraordinária de um bode e um carneiro, e Daniel estava percebendo, já com mais de 80 anos de idade, que aquelas visões estavam trazendo uma certa fraqueza no seu corpo, perturbação mental, porque parecia que Deus estava dizendo através dessa visão, que chegados 70 anos o povo não ia ter sossego, como bem disse Jeremias, no capítulo 25 do seu livro. Daniel começa a ler a Bíblia, coisa de crente mesmo, né? Quem lê a Bíblia aí, diga amém. Graças a Deus, 4 pessoas. Vou perguntar de novo, que eu acho que eu fui ligeiro. Eu escutei amém assim, 4 vozes diferentes. Vou perguntar de novo, quem lê a Bíblia aí, diga amém. Você sabia que ler a Bíblia é diferente de ler versículo? Sabia que é diferente? Tem alguns irmãos que lêem um versículo por dia e posta, né? Ou fica ali naqueles aplicativos, tal, um versículo, tal, aí curte. Quem curtir aqui vai ser abençoado hoje. Não tem esses negocinhos, né? Se você postar para 7 pessoas, serás abençoado 7 vezes, né? Aí o pessoal vai muito nessa viagem aí, e eu não sei até onde vai parar, mas não é o que Deus quer. Deus quer uma leitura do jeito que se lê um livro. Se lê um livro do início ao final, uma leitura página por página, uma leitura sequencial, uma leitura que segue uma lógica, uma temática, uma leitura que ocupa a mente depois quando termina a leitura, uma leitura reflexiva, que se compreende, que se pratica. Então a leitura da Escritura é como quem está lendo um manual para depois colocar em prática. E aí Daniel fazia isso, e ele, examinando o livro de Jeremias, ele encontrou a parte onde diz que o cativeiro que viria debaixo da opressão da Babilônia e de Nabucodonosor duraria 70 anos, e Daniel percebeu que naquele ano, no primeiro ano de Dario, o filho do Assuero, ele disse que naquele momento estava se cumprindo 70 anos e que o povo de Deus estava preso na Babilônia, escravizado, inclusive Daniel estava lá. Provavelmente Ezequiel já tinha morrido, provavelmente Jeremias já tinha morrido, e daquela remessa de profeta só o Daniel estava lá. Depois, quando o povo sai da Babilônia, Ageu, Zacarias e Malaquias
tomam a frente para poder incentivar o povo a construir o muro, construir o templo e voltar novamente a adorar a Deus, principalmente o Malaquias, que tem uma palavra muito dura a respeito das contribuições e da adoração, que era tudo muito falso e de todo jeito. Aqui nós vamos perceber Daniel extremamente perturbado. Você vai ver o Daniel capítulo 8, versículo 27, ele dizendo assim: e eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei, e espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. E foi pensando no povo, e foi pensando na palavra de Deus, e foi pensando em ter a certeza do cumprimento da palavra de Deus, que ele resolveu fazer essa oração. Consciente de que o povo não merecia nada, porque o povo era rebelde, transgressor. E você vai perceber, no versículo 2 do capítulo 9, acompanhe comigo, por favor. Daniel, capítulo 2, o versículo 9. Capítulo 9, versículo 2. É o contrário, 9, 2. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar a escravidão de Jerusalém, era de 70 anos. Então ele examinou, encontrou a parte que diz: olha, vocês vão ficar debaixo do jugo da Babilônia 70 anos. E aí ele foi orar: Senhor, porque já faz 70 anos e a gente ainda está aqui? Por que que o Senhor prometeu 70 anos, disse que era 70 anos, e nós estamos ainda aqui? E isso estava preocupando ao ponto de, junto com aquelas visões, estava dando a entender de que iria ficar muitos anos ainda debaixo daquele sofrimento. Vamos imaginar o ano 2020, quando anunciaram que um vírus iria assolar o mundo. Qual é o nome do vírus? Covid-19. Era 2020, mas o vírus era do ano passado, 2019. Aí a gente fala: vai ter o Covid-20, só pode ser. Porque toda vez que chega o mês de fevereiro e março anuncia um vírus novo. Aí começaram a dizer Covid alfa, Covid ômega, não é? Covid beta, aí delta. Começou a colocar umas letrinhas gregas aí e um monte de Covid. E quando chegou a vacina já não servia mais para os outros vírus que estavam em mutação e dava um desespero na cabeça das pessoas. Para onde você ia era gente desesperado, porque o noticiário, manhã, tarde e noite, se atualizava dizendo: morreu, morreu, morreu. Chegasse qualquer pessoa no hospital, aí o pessoal dizia: Covid, enterra, Covid, enterra, sem direito a o funeral. A família nem ia olhar. E isso causava um terror tão grande que as pessoas ficavam preocupadas e perguntando a Deus: Senhor, quando isso vai acabar? Isso é só um exemplo, que a gente poderia também utilizar o exemplo de muitos lugares onde tem furacões, maremoto, terremoto. O pessoal vê tudo aquilo devastado e faz a pergunta: Senhor, e agora? O que será de mim, da minha família? Quando será que isso vai se resolver? É quando você está com enfermidade, vai no médico, não tem resposta, vai em outro hospital, não tem resposta, e vem aquela pergunta que não quer calar: meu Deus, até quando? Era aquilo que estava preocupando também o nosso irmãozinho Daniel. Já faz 70 anos que eu estou esperando o Senhor. O que é que está faltando? O versículo 3, ele disse: eu dirigi o meu rosto ao Senhor para o buscar com oração, súplicas, jejum, e ele até se vestiu de pano de saco e cinza. O que eu acho interessante é que Daniel não vivia uma vida de pecado, mas ele se ajoelhou aqui, passou a buscar a Deus pedindo perdão dos pecados dos outros. Olha como era a mentalidade de Daniel.
Daniel não vivia murmurando, reclamando porque as coisas estavam ruins. Ele entendia a soberania de Deus que governa todas as coisas, e ele estava entendendo que o seu povo foi escravizado, e havia tanta coisa ruim acontecendo na sua nação com o seu povo, porque o povo foi rebelde, ímpio, e não guardou os mandamentos do Senhor. Versículo 4, eu orei ao Deus, o Senhor Deus, confessei e disse, Senhor, Deus grande e tremendo, que guarda o conserto e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos, cometemos iniquidade e procedemos impiamente, fomos rebeldes e apartamos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não damos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, como também a todo o povo. Olha mesmo, o versículo 4 ao 3, ele está se colocando no lugar do povo, e a gente aprende com Daniel pelo menos duas coisas. A oração verdadeira, ela precisa ser regida, orientada e iniciada pela palavra. Tem muita gente que reza e tem gente que ora. Tem muita gente que repete as palavras todos os dias, a mesma coisa, porque não vive a meditar na palavra para renovar a linguagem e a forma como você fala com Deus. A oração de Daniel teve origem e foi fundamentada na palavra, porque foi a partir da leitura da palavra que ele orou. É muito interessante, eu já escrevi um livro chamado Vitamina BO. BO quer dizer o quê? Bíblia e oração. E no livro eu trato da ideia do quanto a Bíblia e a oração estão fazendo parte da vida do crente como um barco com dois remos. Você vai remando com esses dois remos, a Bíblia e a oração. Tem gente que diz que não vive sem oração, e é verdade, mas tem que ir para a palavra. Porque se você ora e não ora de acordo com a palavra, não adianta. Porque Jesus disse, se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiser e vos será feito. Se não for pela palavra, ele não se responsabiliza. E através da palavra ele foi incentivado a orar. Quando eu leio a Bíblia me encaminha a orar. E quando eu oro, Deus fala comigo me levando para a sua palavra. Eu não vou conseguir separar esses dois. Diga Bíblia e oração. Diga oração e Bíblia. Diga Bíblia e oração. Por que é que eu estou pedindo para você repetir? Porque quanto mais se repetir isso, mais isso pode se fazer real e firme na sua vida. Você, do mesmo jeito que não vive sem alimento e água, o alimento sólido nem líquido, você, na sua fé, não vai conseguir sobreviver sem a Bíblia e a oração. A Bíblia é o alimento sólido e a oração é o líquido, é o combustível, é o ar que nos faz respirar na atmosfera espiritual. A oração é o elo que nos une a Deus. A oração é a amizade, a intimidade com Deus. Não é uma lista de receita e de petições que a gente entrega ao Papai do Céu e a gente só vai lá no dia do aniversário para pedir as coisas. Nós aprendemos na tradição pagã, que a gente herdou dos antepassados aqui no Brasil, de que orar é pedir. Então a gente se ajoelha já pedindo. Já notou isso aí, não? É como se orar nada mais fosse do que você olhar para cima, porque tem um Deus lá em cima que está esperando como um gênio de uma lâmpada, você esfregar a lâmpada, ele aparece dizendo, pois não, meu amo, o que você quer que eu vos faça? Parece que nós somos os senhores e lá em cima tem um Deus que é servo, que tem que estar à disposição da gente, porque a gente pede e ele faz, mas não é bem assim. É ele ordena e nós fazemos, e o resto ele se responsabiliza. Era o que Daniel fazia. Diga Bíblia e oração.
Você vai sair daqui com isso na sua cabeça, que a vitamina do crente, para ele estar saudável espiritualmente, forte espiritualmente, não pode faltar Bíblia e oração. E foi uma das coisas que mais precisou ser falado na época da pandemia, quando disseram, fique em casa e feche as portas. Não mandaram fechar os templos, não foi as igrejas? Aqui não teve o culto online, não teve? A gente tem que ficar em casa participando do culto. Tinha que fazer os cultos familiares lá, o pai, a mãe, os filhos, dentro de casa. Imagine como seria difícil se aquele irmão que toca, aquele irmão que dirige não está na minha casa, como é que vai ter culto agora? Se eu nem sei como é que faz. E quem é que vai ensinar a Bíblia agora se eu nunca ensinei na vida? E quem é que vai dirigir a oração, que eu tenho vergonha de orar na frente das pessoas? E mais na frente do meu pai e da minha mãe aqui. Meu Deus do céu, e agora? Ave Maria, Jesus. Ave Maria, é? E aí nós aprendemos pela Bíblia de que todos aqueles que eram chamados crentes, santos, servos, povo de Deus, vivia fundamentado na palavra de Deus e em contato com Ele através da oração. E você vai ver que todos os milagres das Escrituras Sagradas, toda a operação poderosa da parte de Deus, tinha alguém orando a favor daquilo para que acontecesse. Deus, Ele está procurando sentinelas. Deus está procurando homens e mulheres na terra que estejam na brecha, na prontidão, para poder enxergar, contemplar e vivenciar os milagres que Ele tem para fazer. O problema de não estar acontecendo tantos milagres quanto antes é porque não estamos orando e crendo como oravam e criam aqueles do passado. Há uma necessidade de aprendermos com Daniel, que na oração tem que ter o fundamento da palavra e tem que ter confissão de pecado. Daniel, ele se prostra. Daniel, ele se veste de saco, se envolve em cinza. Isso era um sinal físico de mostrar que ele estava sofrendo com aquilo que ele estava vendo ou vivendo. Daniel, ele resolveu não comer nada, ele resolveu apenas orar e suplicar pelo povo, porque ele sabia que se Deus não tivesse misericórdia do povo, o povo ia continuar mais 70 anos ou mais naquele cativeiro. Mas o Deus Todo-Poderoso, que é fiel à sua aliança, Daniel, ele vai dizer assim, o Senhor que é fiel à sua aliança, ou seja, que cumpre o que promete, o que é que está faltando para o Senhor apertar o botão e dizer, libera o meu povo? Porque 70 anos já se passaram. Daniel começa no versículo 7, a dizer que conhece bem o Deus que tem. A pessoa que ora precisa realmente ter convicção a quem está orando, ter certeza absoluta de entregar na mão desse Deus aquilo que está lhe causando sofrimento, aquilo que está lhe aterrorizando, como o caso de Daniel. O verso 7, a ti, ó Deus, pertence a justiça, mas a nós a confusão do rosto. Como se vê neste dia, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, todas as terras por onde os tens lançado, por causa da prevaricação do povo com que prevaricaram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque nós pecamos contra ti. Daniel estava ciente de que o povo era merecedor do castigo que estava vivenciando. Você é do tipo de crente que reclama ou que reconhece? Você é do tipo de crente que defende seu pecado ou que confessa e deixa? Então nós precisamos parar e refletir de que nossa vida muitas vezes é uma vida rebelde, é uma vida desobediente, é uma vida de iniquidade e nós não temos direito nenhum de confrontar Deus e exigir nada dele. Por isso que temos que nos ajoelhar, confessar e clamar por sua misericórdia, porque sua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. O verso 9, ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele. No versículo 29,
é a convicção de Daniel, de que Deus poupou esses 70 anos ainda um remanescente, um pequeno povo por causa da sua misericórdia, porque se Deus fosse fazer justiça, e se Deus fosse derramar a sua ira, acredite, não ficaria nenhum. E aí nós vamos perceber que a única coisa que está mantendo aquele povo vivo, um número de judeus ainda sobrevivente em terra estranha, debaixo de um cativeiro severo, no meio de um povo abominável que era o povo babilônico, porque a misericórdia de Deus ativou o perdão para poder manter aqueles vivos. E acredite, tem muito crente hoje vivendo em nossa nação que está vivo só por causa da misericórdia. Porque se Deus fosse fazer justiça, já tinha descido a mão, preparado para levar. Quem está entendendo, diga eita. Porque na verdade, irmãos, algumas pessoas podem até não perceber que nós estamos pecando, mas Deus vê. Sim ou não? Deus sabe quando nós pecamos em pensamento, quando nós pecamos em palavras e quando nós pecamos em ação. Quando a gente não está fazendo algo errado, a gente está falando algo errado. Quando não está falando algo que não deve, está pensando algo que não deve. Nós somos fabricantes de pecados diários. Mas a Bíblia diz lá em Provérbio que o justo cairá 7 vezes ao dia, mas não ficará prostrado, porque o Senhor o sustém com a sua mão. Lá na primeira epístola de João, no capítulo 1, a Bíblia diz que se nós dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e a verdade de Deus não está em nós. E fazemos Deus de mentiroso. Porque Deus diz, todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. Lá na primeira epístola de João, no capítulo 1, ele vai dizer, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Na tua oração tem que ter o recheio da palavra, tem que ter confissão de pecado e reconhecer a misericórdia divina, porque nós devemos pedir por misericórdia. Quem é o homem que vai pedir a Deus justiça na sua própria vida? Porque se Deus fizer justiça, você é consumido por causa dos seus pecados. Qual é o salário do pecado? A morte. Se eu peco, o que é que eu mereço? A morte. Se eu digo a Deus, faça justiça na minha vida, eu estou dizendo, me dê o que eu mereço. E se eu sou pecador, o que é que eu mereço? As consequências do meu pecado. Por isso que na oração daquele que tem a consciência do quanto a natureza humana é pecaminosa, na oração desse crente tem que ter a palavra misericórdia, perdão, o tempo todo. O discurso do crente é misericórdia, perdão, o tempo todo. Olha a consciência de Daniel, no versículo 10. Não obedecemos a tua voz, nosso Deus, para andarmos nas tuas leis, que nos deu pela mão dos teus servos os profetas. Deus foi tão bondoso que mandou porta-voz, quer dizer profeta, para comunicar ao povo o que era a vontade de Deus e o que Deus queria de cada povo. A gente vai observar, de Isaías até Malaquias, são 17 livros, todos escritos por profetas. Tem outros profetas que aparecem no livro de Samuel, Reis, Crônicas, que eles não escreveram, mas eles entregaram ao vivo e a cores. Deus manda dizer, assim diz o Senhor, sempre entregando a vontade de Deus, e o povo rebelde, de dura cerviz, não obedecia. Como Deus disse a Ezequiel, vai Ezequiel, prega a palavra, quer ouça, quer deixe de ouvir, porque casa rebelde é. Eu não sei se eu estou diante de uma casa rebelde, mas eu sei que eu estou diante de um Deus de misericórdia e perdão para oferecer. E você analise sua vida como está diante de Deus. Se você quer ver milagre na sua vida, não é pelo caminho da rebeldia que você vai ver milagre. Se você está querendo ver obras extraordinárias na tua vida, você tem que fazer obras extraordinárias, porque se não tem nada acontecendo de diferente, é porque você não está fazendo diferente.
O versículo 11 ele confirma dizendo: sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição que está escrito na lei de Moisés, teu servo, se derramou sobre nós, porque pecamos contra o nosso Deus. Essa maldição aqui, a gente vai ver em Levítico, e a gente vai ver em Deuteronômio capítulo 28, o capítulo todo está falando sobre bênção e maldição. Do versículo 1 ao 14 vem falando sobre bênção, e do 14 em diante vem falando sobre maldição. Mais de 50 versículos falando sobre maldição se desobedecer a palavra do Senhor. Lembra daquele texto que virou até música, né? Bendito serei na terra, bendito serei ao entrar, ao sair, onde colocar a mão, onde colocar a planta do pé, ali será abençoado. Bendito será o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais. Bendito serás ao entrar e bendito serás ao sair, e se guardar os meus mandamentos. Está lá em Deuteronômio 28. Mas, indo para o final, ele também diz: maldito será ao entrar no campo, na cidade. Maldito será onde colocar a mão, onde colocar a planta do teu pé. Enviarei os teus inimigos para te devastar. Serás levado como prisioneiro. Tudo isso que fala sobre maldição lá em Deuteronômio se cumpriu em Israel, nas 12 tribos. Primeiro Deus fez com 10, chamado Reino do Norte. E depois Deus fez com 2, que eram 12, essas 2 do Reino do Sul. E Deus foi avisando antes de acontecer. Por isso que é bom a gente vir para a igreja, porque na igreja Deus usa homens e mulheres alertando o que pode acontecer se a gente desobedecer. E ao desobedecer, já espere o peso da mão de Deus, porque a gente planta e a gente vai colher. A partir do verso 12 agora, acompanhe comigo. E ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porque nunca debaixo de todo o céu aconteceu algo em Jerusalém como isso. Já imaginou? Nem no cativeiro do Egito, nem no cativeiro da Assíria, nem em todas as guerras que aconteceram na época de Josué, até a época de Daniel, se achou tanto derramamento de sangue, tanta coisa terrível como nesse dia. Se você quer entender o quanto foi terrível, lê o livro de Jeremias ou o livro de Ezequiel, porque lá eles estão alertando antes de acontecer, no mesmo ano que estava acontecendo, eles estavam escrevendo. Um livro que foi escrito no ano da invasão foi o livro de Lamentações. Jeremias percebendo a devastidão, a destruição dos muros, das casas, do palácio, o povo invadindo, estraçalhando tudo que passava pela frente, os babilônicos entrando dentro da terra de Israel. Ele vai e escreve um livro das Lamentações, são 5 capítulos. Lamentações de Jeremias é justamente sobre o cativeiro babilônico. Ele se converteu em lamento a nossa dança. O nosso sorriso se transformou em choro. Caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. Era a lamentação do profeta Jeremias. Verso 13. Como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio, apesar disso, não suplicamos a face do Senhor, o nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Por isso o Senhor vigiou sobre o mal e os trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Verso 15, na verdade, Senhor nosso Deus, tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e ganhaste para ti nome, porque, como se vê neste dia, nós pecamos e procedemos impiamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua santa cidade de Jerusalém e do teu santo monte.
Isso é ele pedindo: Senhor, afasta a tua ira agora, faça alguma coisa por nós, tenha misericórdia de nós. Por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo uma vergonha para todos os que estão em redor de nós. 17, agora, pois, ó Senhor nosso Deus, ouve a oração desse teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Ele está pedindo pelo povo, ele está pedindo pela cidade e ele está pedindo pelo santuário. Diga: o povo, a cidade, o santuário. Agora, como quem jantou? Como quem jantou? O povo, a cidade e o santuário. É tão certo de que Deus ouviu, que quando Deus respondeu a oração, ele falou sobre o povo, ele falou sobre a cidade e ele falou sobre o santuário. E ele está orando justamente porque ele está vendo a cidade não existe mais, o santuário, o templo onde tinha a adoração, o sacrifício não existe mais, o povo está cada um escravizado, sendo humilhado, e muita gente morreu trabalhando na escravidão, e muita gente adorando os deuses da Babilônia, e muita gente casando com mulheres da Babilônia, criando filhos lá, e quando Deus mandou voltar para a sua terra, ficaram lá, não quiseram voltar, um número grande de judeus. Verso 18, inclina, ó Deus, nosso Deus, os teus ouvidos e ouve, abra os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, Senhor, e perdoa. Ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo, Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chama pelo teu nome. Qual é a estratégia de Daniel na oração? Não porque nós somos justos e corretos, porque nós somos fiéis, mas porque tu és fiel e justo. Não apenas por amor de nós e do teu povo e da tua cidade, mas por amor do teu santo nome, para a glória do teu nome, para a tua própria glória, faça alguma coisa por nós, porque o povo sabe que este povo é povo de Deus, a nossa vergonha pode se tornar a tua vergonha, como nós somos teus, faça alguma coisa por nós, nós o teu povo, para a glória do teu santo nome. A oração de Daniel tem a ver, está fundamentada na palavra, ela está recheada de fervor, de abnegação, de confissão, ela é intercessória porque Daniel não está pedindo por ele, está pedindo pelo povo. A oração de Daniel, ela é fortalecida pelas confissões do pecado que ele está confessando do povo. Ele não só é profeta, ouvindo de Deus para integrar o povo, ele agora está se colocando na posição de sacerdote para poder sacrificar esse tempo dele em intercessão pelo povo. Ele estava na brecha pelo povo. Daniel, ele estava baseando sua oração não no caráter dele, mas no caráter de Deus, clamando pela justiça, pela misericórdia, pelo perdão, pela bondade, pela graça do seu Deus. Daniel, ele agora foca a sua oração na glória de Deus, muito parecido com a oração que Jesus ensinou quando disse: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, lá em Mateus capítulo 6. A partir do verso 19, a partir do verso 20, ele vai dizer: estando eu ainda falando e orando, e confessando o meu pecado, e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, apareceu um varão chamado Gabriel, que eu tinha visto na visão anterior. Ele veio voando rapidamente e tocou em mim na hora do sacrifício da tarde. Então, naquele horário da tarde, mais ou menos umas 3 horas da tarde, que Daniel sempre orava, que era uma determinação por lei,
orar e oferecer sacrifício da tarde, e ele orava porque não poderia oferecer sacrifício, que não tinha mais templo. Naquele momento em que ele estava orando, derramando a sua alma em sinceridade, em verdade, um anjo veio e falou com ele. Como era o nome do anjo? Gabriel. Esse anjo Gabriel, ele aparece no livro Daniel, aparece também lá em Mateus. Ele é um mensageiro. A própria palavra anjo significa mensageiro, né? Ele veio trazer uma mensagem. E aí o versículo 22 diz: e me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora eu saí para te fazer entender o sentido de tudo isso. Olha que maravilha. Ele não estava pedindo uma casa nova, uma moradia diferente. Ele não estava pedindo comida boa, embora um servo de Deus ele possa pedir comida boa. Ele não estava pedindo uma moradia extraordinária, embora um crente ele pode pedir a Deus uma moradia extraordinária. Ele simplesmente estava perguntando por que é que a profecia não tinha se cumprido, por que é que aquelas visões estavam aparecendo para ele, e parecia a visão entender que o que Deus tinha para fazer com Israel ainda era para muitos anos. E aí, o versículo 23, o anjo diz: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim. O que é que ele está dizendo? Assim como você começou a orar, Deus mandou eu descer para te trazer resposta. Que coisa linda, né? Eu sei que tem gente, quando lê um versículo desse, aí prepara o povo para dizer o seguinte: olha, quando você começa a orar, Deus já manda um anjo. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto não está prometendo que toda vez que a gente orar, vai vir um anjo para tocar na gente. O texto não está dizendo isso. Mas o texto está dizendo que quando Daniel começou a orar, Deus mandou um anjo. Por que Deus mandou um anjo? Porque o que Daniel estava representando ali era o povo todo. Ele era um porta-voz de Deus. Deus falou com ele porque ele era um representante de Deus naquela geração. E há algo específico que Deus está querendo revelar a respeito do mundo, a respeito das nações, a respeito de tudo o que iria acontecer a partir de então. Grandes revelações profundas vão surgir a partir desse texto do versículo 24. O versículo 24 ao 27 é parte de Daniel e parte da Bíblia, que a maioria dos estudiosos e teólogos estão falando em uma voz só, que é um dos textos mais difíceis de se interpretar. É esse texto que a gente vai ler aqui. Acompanhe comigo 24 a 27. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santidade para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, espiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir os santos dos santos. Quer dizer, já tinha passado 70 anos, vai ter mais 70 semanas. Então 70 semanas não demora muito não. Será? Versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 se cumprirá. Então quer dizer, desse período em que ele está vivendo, até a ordem que vai ser dada para eles voltar para a cidade, vai ser contada 69 semanas para que o Messias chegue. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Aí ele está entendendo que o Gabriel está dizendo: olha, vai vir mais angústia ainda, vai vir mais sofrimento ainda. Vocês vão voltar para a sua terra, e o Messias que os profetas falam tanto que vai vir, na 69ª semana, já completando 70 semanas, faltando só uma semana para completar as 70, o Messias vem. Ele vai chegar quando estiver faltando uma semana, das 70 semanas, quando fizer 69 semanas, aí ele vem. E aí o versículo 26 diz: depois das 62 semanas, mais 7, será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Destruição de novo.
e o seu fim será uma inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. O que é que Daniel está ouvindo aqui? Nem se preocupe, guerra e destruição ainda vai ter muito daqui para frente. Fazer aquela promessa, expectativa, olha aquele presidente quando ele chegar, olha aquele homem que eu estou votando nele, ele vai trazer paz e harmonia, vai ser tudo bonitinho aqui no Brasil, aqui na cidade, aqui na Paraíba, aqui no Nordeste, vamos votar nessa pessoa, vamos confiar nesse partido tal. Não adianta, o que está determinado para o tempo do fim é terror. Jesus vai confirmar isso em Mateus 24. E no versículo 15 de Mateus 24, ele faz menção a essa profecia de Daniel. Ele diz que vai ter uma angústia terrível, uma tribulação terrível no fim dos tempos, antes dele voltar. Ele também falou de falsos profetas, fome, peste e terremoto em vários lugares. E ele ainda disse, ainda não é o fim. Quer dizer, ainda vai ter tanta coisa ruim, e diante de tanta coisa ruim, quando você pensa que o mundo vai se acabar, ele diz, ainda não, isso é só o princípio. Parece que quanto mais a gente pede para viver neste mundo, mais coisa ruim a gente vai ver. Tem muita gente orando, pedindo a Deus, Jesus me leve logo, que eu não sei o que será de mim daqui para frente. Tem muita gente programando, eu quero que Deus me dê 3 filhos, 4 filhos, 5. Eu quero encher a casa de menino. Mas você não sabe o que vem por aí. O que temos em televisão, internet, nas ruas e as leis que estão colocando em relação às crianças, a gente deve pensar e repensar em relação às crianças que nós estamos projetando aí para tentar colocar no mundo. Um príncipe que há de vir, que não é o Messias, é um outro príncipe. Esse que vai destruir a cidade, o santuário, esse que vai promover a assolação. O versículo 27 diz: e ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações ele virá, o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Pense numa profecia que divide opinião. Eu tenho um canal no YouTube chamado Professor Gil da Silva Oficial, ou então Gil da Silva Oficial. E eu participei, uns 12 meses atrás, de uma conferência escatológica falando sobre o fim. Me pediram para falar sobre a grande tribulação que há de vir. Aí já outro falou sobre o milênio, e assim sucessivamente, cada um escolheu um tema. E eu dividi essa parte da tribulação em explicar Daniel, as 70 semanas está lá, mais ou menos 1 hora de explicação, e também Mateus 24, o Apocalipse de Jesus e o Apocalipse de Daniel. Esse textozinho aqui, de 24 a 27, a gente poderia chamar do Apocalipse de Daniel, que quando a gente vai para o Apocalipse de João, quem não entende Daniel não vai entender o Apocalipse de João. Há uma necessidade de a gente entender a linguagem da revelação, da visão, a linguagem simbólica do gênero apocalíptico, para a gente entender o que realmente Deus está revelando. Ninguém recebe revelação assim, todos os dias. Tem gente que tem um sonho, já liga para o pastor, para a irmã, dirigente de oração: irmão, o que significa esse sonho? Eu sei que uma coisa tão estranha. Acha que por ser estranho, já é Deus revelando alguma coisa. Deus fala através de sonhos, sim, mas não é todo sonho que é revelação. Quem está entendendo, diga amém. Mas há uma necessidade de o crente estar ocupando sua mente com aquilo que realmente vale a pena. Porque tem gente que vai assistir tanta coisa antes de dormir, tem gente que conversa tanta coisa ao longo da semana com gente que não tem nada a ver, que quando vai dormir a mente está cheia de um monte de coisa, aí sonha com um monte de coisa e diz assim: Deus está me revelando alguma coisa. A única revelação que pode existir aí é que você está ouvindo coisa demais que não deveria, assistindo coisa demais que não deveria. E aí nós devemos ocupar nossa mente daquilo que vem de Deus, para que a gente venha receber revelação de Deus e a direção de Deus. E aí nós vamos encerrar. Eu gostaria que você ficasse de pé. Daniel estava pedindo restauração do seu povo, não estava pedindo riqueza para a sua vida.
Daniel estava pedindo a restauração do templo, porque ele queria que Deus fosse adorado, reverenciado. Daniel estava pedindo restauração do templo, do santuário, do povo. Ele estava pedindo que houvesse um quebrantamento, que houvesse uma entrega, um arrependimento do seu povo para poder lhe sobreviver. Como é que está a sua vida de oração? Quando eu cheguei aqui, os irmãos começaram a cantar, e começaram a cantar falando sobre oração. É possível cantar aquela música de novo, é? Em fervente oração. É possível cantar? Cadê os irmãos que cantam? Está aqui? É ele. Não é? Sabe esse hino? Sabe? Todinho, sabe? Em fervente oração vem o teu coração. E essa música fala muito de que Deus ainda não sentiu que tua alma se abriu, deixando tudo no altar. Vamos aprender com Daniel a orar, focado na palavra. Uma oração marcada pelo fervor e pela renúncia, pela confissão. Uma oração contextualizada a favor do povo. Uma oração fortalecida pela confissão e o arrependimento. Uma oração fundamentada no caráter e na glória de Deus. Feche os teus olhos. Venha teu coração na presença de Deus derramar. Que música verdadeira, irmão. Mas só podes fluir. Derrama a tua alma. O que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Coisa linda, Jesus. Quando tu Bendito seja o teu nome, Senhor. de Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar. Bendito seja o teu nome, Só Senhor. então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Enquanto o irmão canta suavemente, eu queria convidar você até aqui à frente. Se você está precisando de renovo, uma renovação, de uma restauração de algo na tua vida, eu quero orar por você. Eu não estou convidando você para aceitar Jesus, que você já aceitou. Eu não estou convidando você para ser crente, que você já é crente. Eu estou convidando você para renovar o seu ânimo, sua alegria, o seu prazer de orar, ou qualquer uma outra coisa que não me compete para perguntar a você o que é, mas se você quer uma oração da igreja por você, vem aqui na frente corajosamente. É uma coisa entre você e Deus, ninguém precisa saber. Que você já lutou, já pediu, Senhor, tira isso de mim, não saiu ainda. Senhor, resolva isso, não foi resolvido ainda. Você quer uma oração intercessória, uma petição a seu favor, vem aqui à frente. Nós vamos orar por você, toda a igreja vai orar por você. Nós estamos aqui para interceder. Pode ficar de frente para mim aqui, de frente para mim. De frente para mim aqui, pode ficar. Pronto, nós vamos orar por você. Toda a igreja vai orar por você. Tem algo que precisa ser restaurado. Tem algo que precisa ser liberado. Tem algo que lhe algema, lhe perturba, lhe atrapalha. Tem algo lhe angustiando. Nós vamos orar por você para que essas amarras caiam, para que isso seja afastado e você tenha alegria para orar, tenha força para buscar a Deus, você seja renovado e restaurado e tocado. O Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que falou com Daniel, que renovou Daniel, que restaurou Daniel, ele tem o poder para nos restaurar, para nos renovar, porque através do seu Espírito ele atua na igreja, ele mora na igreja, ele visita a sua igreja. Deixe no altar tudo aquilo que te aflige.
Deixa agora na mão de Deus tudo aquilo que te oprime, porque Ele resolve. Ele tem o poder nas mãos para resolver qualquer coisa na tua vida. Confia no teu Deus, confia na sua misericórdia, na sua graça, confia no amor do teu Deus. Você é muito amado, você é muito amada, o amor de Deus está sobre você. Descanse nele, nós vamos orar por você. A igreja estenda as suas mãos para os irmãos que estão aqui à frente. Nós vamos interceder por esses irmãos aqui. Não sabemos os problemas, as dificuldades, mas cada um sabe onde o sapato aperta, cada um sabe a força, a fraqueza que tem. Todos nós precisamos de oração, todos nós precisamos de que alguém ore por nós. Por isso nós estamos aqui, Senhor, em nome de Jesus Cristo, pedindo por esses irmãos que aqui vieram, confessando que precisa resolver algo em sua vida para poder experimentar algo mais além. Meu Deus, muda os dias, os tempos, muda o ânimo, a mentalidade, os sentimentos. Trabalha, Senhor amado, a cura interior, trabalha a renovação, a restauração, o prazer de te servir, de te adorar, de buscar a tua presença. Renova o ânimo, a alegria da salvação. Meu Deus, fortalece, Senhor amado, traga a alegria do Espírito Santo para os teus filhos e as tuas filhas. Renova, restaura, reaviva. Eu te peço, como Abacuque, reaviva a tua obra na vida dos teus filhos, das tuas filhas no meio dos anos. Meu Deus, desperta o que está dormindo, cura o que está ferido, levanta o que está caído, renova o que está desanimado, traga alegria para o triste e o angustiado. Faça uma obra renovadora, restauradora na vida dos teus filhos e das tuas filhas. Eu te oro, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Os irmãos podem voltar para o seu canto na certeza de que o Senhor sondou seu coração e entendeu exatamente o que você disse. Você que fez uma promessa a Deus, pode ter certeza, a parte de Deus Ele vai fazer. Faça a sua também. Quero agradecer, os irmãos podem sentar, essa oportunidade de poder estar aqui pregando. O pastor Wesley, ele me intimou a estar aqui, foi uma intimação, se vai lá. Outra vez que eu estive aqui, eu trouxe até alguns livros, alguns irmãos adquiriram. Eu não sei quem adquiriu o meu livro sobre a cura interior, eu trouxe de novo. Alguns irmãos adquiriram, outros não. A cura interior é o tratado sobre as emoções, os pensamentos. Nós que somos humanos, nós temos sentimentos e pensamentos que muitas vezes nos perturbam. E aí nós ficamos perguntando assim: será que isso é do diabo? Será que isso é coisa da minha cabeça? Será que eu estou doente, que eu não estou? Me pediram para ir num psicólogo. Será que um crente deve ir num psicólogo, num psiquiatra, tomar remédio para a mente, para perturbações mentais? Será que um crente pode passar por doenças psicológicas, psiquiátricas, psíquicas? Esse livro trata sobre isso, a cura interior à luz da Bíblia e da ciência. Como livrar-se dos grilhões da ansiedade, da depressão, do medo e do estresse, através do poder da fé, da oração, do amor e da paciência. Então, além de falar da ansiedade, depressão, medo e estresse, fala também da fé, da oração, do amor e da paciência, e como você utilizar isso a seu favor e como ajudar pessoas que estão nos grilhões da ansiedade e da depressão. Esse livro aqui, ele não é um remédio para curar, pegou, curou, não é isso. Esse livro é apenas uma chave de fenda. Esse livro é apenas um bisturi que vai ali, num canto que está a dúvida, que está a incerteza, que você não tem segurança. Então esse livro chega para trazer segurança. O que a medicina ensina sobre isso, e até onde a medicina para e a fé começa. E aí, o que é que a Bíblia fala a respeito desses assuntos? Será que tem homens de Deus e mulheres de Deus na Bíblia que passaram por depressão? Temos, e muitos. Tiveram crises de ansiedade, de medo, e muitos. E o que eles fizeram para poder sair dessa situação? Aí eu resumi e coloquei nesse livrinho de 60 páginas. E aí os irmãos que
adquiriram esse livro, perceberam que foi dividido 7 capítulos. Cada capítulo dá para ler em um dia. Então, em uma semana, você lê esse livro e passa pela experiência do esclarecimento do que é a cura interior. Você vai conhecer a si mesmo para poder lidar com seus pensamentos e suas emoções e perceber que você não é tão estranho ou não é tão normal assim. E poder entender o outro e poder conviver melhor com seus familiares, com algumas pessoas que você acha até complicado. Então, é um livro que fala sobre o ser humano, inclusive eu e você. Se você tem interesse nesse livro, a gente ainda está mantendo o valor de R$10, mas nas livrarias onde eu ofereci, livrarias online, algumas estão com 25, com 20, com 15, o mais baratinho é 15, ainda tem um frete. Então, o livro A Cura Interior do professor Gil vai ficar R$10 para os irmãos, aceita Pix. E se for fazer um Pix quando chegar em casa, eu ainda confio. Mas em casa eu oro, dizendo, Jesus, se não pagar, prepara e leva. Eita. Alguém ficou interessado no livro? Dá um sinal, quem ficou interessado? Uma pessoa. Ficou interessado 2. Aqui também, 3 pessoas. Eu não consegui ver, apontaram ali. Uma mão misteriosa apontou, né? Tem alguns irmãos que querem, quando terminar aqui, aí a gente pode acertar. Deus abençoe e até uma próxima, se Deus assim nos permitir.